almejo, tudo que desejo é caminhar ao lado do Senhor. Bem-vindo na minha vida, bem-vindo para cuidar de mim, guiar os meus passos. Olha, com toda a sinceridade, com todo o amor do mundo, diga para Ele: sem o Senhor, não sei o que seria da minha vida. Aplaude, Ele está aqui, aleluia, Ele está na igreja dele, aleluia. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Quem dá glória a Jesus? Quem diria comigo: bendita foi a hora que o Senhor Jesus entrou na minha vida. Mais um aplauso para Ele, amados. Deus é fiel, Deus é lindo, Deus é muito bom. Amém, amém. Vamos dizer juntos: não se turbe o vosso coração. Se o Senhor permitir, essa é a palavra de terça-feira na manhã e quinta-feira aqui. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder na unção da Tua palavra, declara as mentes cativas à palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Título da palavra de hoje, como já é do conhecimento quase de todos: chegar até a presença do Senhor. Queridos, o maior triunfo, a maior aquisição, maior honra de um ser humano na terra não é finalmente conseguir aí acumular um patrimônio incalculável, umas honrarias aí, o homem e a mulher mais famosos do mundo, e até, enfim, o maior triunfo que um ser humano vai alcançar na sua vida é chegar até a presença do Senhor. Não tem outro destino, não tem um projeto maior do que esse. Não tem como calcular algo que se compare a isso. Aquela vil criatura, aquele maldito lá de baixo, ele vai querer usar os demônios dele para te convencer do contrário. Porque o projeto principal de todo o inferno não é, na verdade, no fundo, como meta final, conseguir roubar teu carro, teu emprego, tua saúde física. Eles querem tirar de você o que eles perderam para sempre, que é a presença do Senhor. Então, quando alguém começa a entender que toda a sua vida é condicionada a chegar até a presença do Senhor, este alguém acabou de acertar o caminho mais sublime que um ser humano pode trilhar na terra. Os elementos da natureza, nos interessa entender isso, porque lá no fim vamos falar sobre o Senhor Jesus com isso. Os elementos da natureza, até os mais irremovíveis deles, como montanhas e mares, eles interagem com a presença do Senhor. Diga comigo: presença do Senhor. Eles interagem com a devida reverência, devido temor, devido à obediência. Eles agem com a presença do Senhor de acordo com essa presença. Em Salmos capítulo 14, 114, ele destaca muito bem isso. Salmos 114, nós vamos ler o versículo 3 e o 5 a 8. Versículo 3, o mar viu isso e fugiu, o mar deu no pé, o Jordão tornou atrás. 5 a 8, o que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros, e vós, colunas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor. Onde o diabo não quer que você chegue. Está entendendo agora? Tudo que existe de elementos da natureza, com a presença do Senhor, eles já começam a trabalhar. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus, dos filhos de Deus aqui na igreja, o qual converteu a rocha em lençol e de água e o seixo em manancial. Queridos, se esta presença do Senhor fosse apenas mais um acessório no reino de Deus, o Senhor Jesus teria nos dado alguns comandos para a gente chegar até lá. Olha, você ora assim, você faz assado. Mas para eu e você chegarmos na presença do Senhor, a gente sabe
que o bem, o valor verdadeiro dele é por aquilo que se paga. Um carro de R$100, você não vai querer levar para a tua casa, já sabe. Um carro de R$1 milhão é o que ele vale. Para que a presença do Senhor chegasse até a mim e a você, em Hebreus, capítulo 10, fala que teve que ter o derramamento de sangue do próprio Filho de Deus. E da mudança total da própria natureza dele. Em Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 9. Por isso, Deus, para mim, Hebreus foi escrito por apóstolo Paulo, a fala é dele, o idioma é dele. Tem muita conexão dos versículos com outra coisa que ele diz nas outras cartas. Aqui o homem de Deus, sendo movido pelo amado Espírito Santo, está vendo o mundo espiritual. E está vendo o que aconteceu para que a presença do Senhor chegasse até a mim e a você. Então ele está vendo o Filho de Deus falando para o Pai dele. Por isso, ao entrar no mundo, o Senhor Jesus vai entrar no mundo. Ele diz, o Filho diz para o Pai dele. Pai, sacrifício e oferta não quiseste. Então, Pai, eu já sei, o Senhor não quer mais esse negócio de ficar matando bode e não sei o quê. O Senhor não quer mais isso. Então, corpo me formaste, antes corpo me formaste. O Senhor vai me dar um corpo terreno. Eu vou me tornar um homem. Então o filho diz para o pai dele, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. O Senhor não quer mais que em nome de perdoar alguém, ficar matando aí animais por aí. Então eu disse, o Senhor Jesus está falando, eu disse para o pai. Eis que estou. Então ele está dizendo, eu estou disponível. E abre parêntese, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, o filho dizendo para o pai. Eu já percebi que muita coisa que o Senhor falou no Velho Testamento estava falando de mim, não é? Não é lindo isso, igreja? Então, ele diz, no rolo do teu livro, no Velho Testamento, está escrito só a meu respeito, eu já sei que isso vai se cumprir em mim. Então ele diz, eis que estou aqui para fazer, ó Deus, meu Deus, a tua vontade. E o Senhor não vai ser só mais meu pai, vai ser meu Deus, porque eu vou lá como homem. Continua. Depois de dizer como acima, o filho ter dito, olha, o Senhor não quer mais sacrifícios e ofertas, não quiseste, nem holocaustos, oblações, etc. 9. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, por isso remova o primeiro para estabelecer o segundo. Remova o teu filho que está como Deus soberano e estabeleça o filho que vai nascer como ser humano na terra e vai ficar em corpo humano pela eternidade. Olha o preço que foi pago, que já vamos ver agora, que isso resultou para você entrar na presença do Pai dele. Para o resto da vida, o Senhor ressuscita, volta em corpo humano, fica 40 dias com eles, come com eles, dorme do lado deles, atravessa a parede, dizendo, estou aqui, pela eternidade. Então, entrar na presença do Senhor custou um preço tão elevado, muito acima da tua compreensão humana. Por isso que Satanás vai querer que você faça de tudo, menos entrar na presença do Senhor. O que isso resultou? No mesmo capítulo 10, porque ele está se referindo a isso. Versículos 19 e 20, tendo, pois, irmãos, pois, como resultado do que ele fez lá, do alto preço que ele pagou, tendo, pois, irmãos, intrepidez, agora vocês têm ousadia para entrar no Santo dos Santos, na presença onde o Senhor ficava lá. No Santo dos Santos, onde o Senhor ficava, a nuvem ficava, e lá que ele conversava. Tendo ousadia para entrar ali, pelo sangue de Jesus, pelo novo que vive, o caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o Senhor Jesus falou, eu vou me tornar em carne, eu vou rasgar a mim próprio, vou rasgar aquele véu lá também do pecado, e o povo vai entrar tudo aí para dentro. Versículo 25 é onde nos interessa. Ele está continuando a dizer, já que a presença do Senhor, com a tão alto preço pela eternidade, foi providenciada para você, versículo 5, então, não, está aí no telão, vamos ler juntos, vamos provar que você lê português, não deixemos de congregar-nos, como do costume de alguns à base de celular.
Existem 2 caminhos que Deus traçou para você chegar na presença do Senhor. Igreja, presencial e vida de oração. Vamos fazer um teste. Diga comigo, glória a Jesus. No celular que você está me assistindo, você não captou essa vibração. Tem que estar aqui. Tinha que estar aqui. Ah, mas eu moro não sei aonde. Aí Deus entende tuas condições. Já não é o melhor, mas é melhor que nada. Mas a você que está com um saquinho de pipoca me assistindo, você tinha que estar aqui. Aqui. Não deixemos de congregar-nos. Pior ainda, quando você congrega 500 congregações. Tem uma salada grega que você faz aí. O pregador X, que fala muito bem, porque ele fala que você vai ficar milionário. O outro que fala não sei o quê. Tem gente que você paga 5 mil, vai te dar curso o dia inteiro como ganhar dinheiro. Te batiza no final do dia, você volta santo, santa para casa, vão para o céu. Que palhaçada. Vem para a igreja logo. Vem se acomodar aqui dentro. O preço que foi pago para entrar na presença do Senhor, ele entra pela igreja. Então, falando com nós aqui, nós não estamos perdendo tempo. Nós não estamos aqui porque não tínhamos o que fazer. Nós não estamos aqui porque achamos interessante. Algo sobrenatural, de um preço elevadíssimo que foi pago, nos atrai para vir até a igreja. É na igreja que você vai encontrar forças para, ao sair do culto, orar. Não é via celular. Ninguém vai influenciar você por telepatia. É na igreja. É na igreja, é na comunhão. No nosso caso, cedro, encontro dos irmãos. É no evangelismo que sai aí, que vão de madrugada. É a diaconia que está servindo, que um está trocando não sei o que com o outro ou com outra. Isso é na igreja aqui, ouvindo a palavra. É no culto terça, de sábado, adolescentes jovens, que lindo que foi aquele evento dos adolescentes. Até agora está na minha cabeça. Foi muito bonito. E eu gostei muito do pregador que estava lá, que é moi, que é esse que vos fala. Deus me usou muito. Isso tudo você não capta por celular. Corre para a igreja. Nós estamos na igreja. Um dia eu perguntei assim para Deus. Por que, Senhor, Casa Firme não existia ainda, eu estava de madrugada no monte, eu estava decepcionado com alguns, porque eram muito sérios. Eu falei, Senhor, por que eu encontro homens e mulheres teus, tuas, sérios, sinceros, que outrora era uma delícia ficar no meio deles, te encorajam, te põe para cima. Você está no meio deles, você só quer pensar em coisa grande. E hoje estão apáticos. Você está lá mais para ministrá-los do que para ser influenciado ou influenciada por eles. Você sabe qual foi a resposta que ele me deu, que eu nunca esperava? Porque eu sabia, neste caso, que não era o pecado, que não era a leviandade com o reino de Deus. Por isso que eu estava revoltado. Você sabe a resposta que ele me deu? Eles se esqueceram com facilidade do caminho que um dia trilharam para chegar até a mim. E agora querem criar novas regras, novas fórmulas, novos acessos. Mas eu, no que estabeleci, não tem nada novo. Eu sou Deus de tradição. Eu sou imutável. Meus comandos são imutáveis. E todo princípio que eu lanço é também. Um dia eles trilharam um caminho, estiveram numa igreja como esta. Foram influenciados dentro de uma igreja como esta pelo poder de Deus. Correram para buscar. Deus lhes entregou coisas. Se levantaram. Agora, eles não estão entendendo mais. Agora eles estão lançando novas regras. Olha, se o Senhor fez ali, eu faço aqui. Deus diz, não, no início não é eu fazendo ali, você faz aqui. No início você não era nada, não tinha nada, você estava no culto, na igreja, submisso à minha casa, debaixo de obediência, e você estava nesse monte orando, estava nesse quarto orando, estava nesse quintal, debaixo da cama orando, eu te entreguei tudo. Não tem caminho novo. Não tem, se vier um profeta aqui, não vai vir nenhum profeta. O caminho já está estabelecido. Igreja e vida de oração. E você dá glória a Deus aqui dentro. Deixa eu te falar algo. Em Provérbios 22, 28, diz assim:
Provérbios 22, 28. Ah, não, eu tenho novas regras. Ano 2026, eu fico no celular, eu cruzo dados. Isso aí é a Bíblia do tio Patinhas e da Mônica. Isso não está aqui. Aqui, olha o que diz aqui dentro. Provérbios 22, 28. Não removas os macros, os limites, as colunas antigas que Deus usou teus pais para estabelecer. Deus não vai se dobrar a você. Você que vai votar para o original. Deus não se tornou brega porque a internet chegou. Deus é tradicional. Deus não se tornou ultrapassado porque você está com o celular na mão. Em Hebreus 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo, Ele é ontem, hoje, é o mesmo e vai ser para sempre. Ele não vai mudar porque você está com novas regras, aí, novas fórmulas. Ele não vai mudar. Os princípios dele são imutáveis, os caminhos dele são imutáveis. Para chegar até ele, você não vai mudar. Em Tiago 1,17 diz, quero receber, quero. Tem que vir da minha presença para a tua vida. E da minha presença é vida na igreja e vida de oração. Tiago 1,17, toda boa dádiva. Presentes, dinheiro, saúde, sei lá. O que mais? Todo dom perfeito, coisas espirituais. Poder, unção, restauração. Isso, vou repetir. Toda boa dádiva, dom perfeito. São lá do alto. Descendo da presença do Senhor, do Pai das luzes. Em quem não tem como mudar. Não pode existir variação nem sombra de mudança. O que está estabelecido 2000 anos atrás vai ter que ser usado hoje e agora. Aplaude o teu Deus, aplaude, povo de Deus. Então ele me disse, naquela época, a síndrome de Caim permanece neles. Porque Adão foi um dos maiores pregadores da sua época, porque ele teve centenas de anos para pregar a desgraça dele. E contar como ele era aquela maravilha, se tornou essa cabeça de bagre que viu. Mas tem uma coisa boa nisso. Ele contava como Deus perdoou ele. E como é que Deus perdoou ele? Aí ele conta. Ele pegou um cordeiro, representando o Senhor Jesus, sem defeito, procurou, olhou, não tem defeito, sacrificou em meu lugar. Pegou as peles do cordeiro e me cobriu, ó, te cobri do teu pecado. Abel copiou o que o pai contou durante centenas de anos. Ele copiou. E Deus atendeu, porque Deus não vai mudar o caminho dele. Caim veio inventar nova fórmula, novos caminhos, novos métodos. Ano 2026, muito arrojado, extremamente eloquente no falar, muito para lá de moderno. E pegou coisa da terra, eu acho que é batata, porque o que mais dá na terra mesmo. Ele veio oferecer para Deus. Deus mandou ele passear com os OVNIs. Falou que você está inventando o quê? Novo caminho, nova religião? Está maluco da cabeça? Se Deus não atendeu Caim, vai atender você que tem Bíblia, igreja, pastores aqui, e você não quer? Não vai te atender. Eu não sei quem é que está te atendendo, eu não sei quem é que está mandando coisas na tua casa. Porque o Deus dessa Bíblia só via a igreja e vida de oração. Vai aplaudindo a Deus, povo de Deus, vai aplaudindo. Satanás precisava deslocar uma nação inteira que Davi deixou linda. Davi tinha trazido princípios de Deus na nação dele. Foi muito forte. Durante todo o reinado de Davi, foi bastante. O povo todos os dias ouviu as palavras de Deus e as histórias do Velho Testamento. Então, Davi fazia isso com todos os países que ele dominava até. Então, toda tarde, você tinha um sacerdote nas praças. Ele fazia lembrar o povo de voltar para os princípios, todos os dias. Aquilo foi entrando. E o povo tanto se acostumou com as palavras de Davi, se fortaleceu, que já era muito difícil remover deles a ida até a casa do Senhor. O diabo falou, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que fazê-los perder o que eu já perdi. E ele usa um peão chamado Jeroboão. Não é Jeroboão, de bom não tem nada. Jerobaal, besta quadrada, Jeroburro. Não Jeroboão, esquece esse nome, está errado.
Então o diabo usou um Jeroburro, besta quadrada, e olha o que ele fez. 1 Reis capítulo 12, versículos 26 a 28. 1 Reis de 12, 26 a 28. Disse Jeroburro, consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi, porque o povo está indo tudo lá orar, como Davi ensinou a vida toda, diante da casa de Deus. Se este povo subir para fazer sacrifícios, aonde? Na casa do Senhor, na igreja, onde tudo começa e termina. Em Jerusalém, o coração desse povo vai tornar lá para a casa de Davi lá. Então, no 28, ele teve uma ideia mirabolante. Ainda ele achou que veio dele, esse Jeroburro. Ele achou que ele tinha inteligência para manipular isso. Pelo que o rei de não sei o quê, tendo tomado conselhos, todo demônio à volta dele, mais imbecil que ele, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de ficar indo na igreja, pega o celular na mão, rapaz. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te tiraram. Sabe o que ele fez? Mudou a ordem natural do culto que Deus tinha estabelecido. Mudou o caminho de se chegar a Deus. É muito mais barato. Venho aqui, ainda o rei, eu vejo o rei na minha frente. Eu vejo os sacerdotes que já são do rei. Muito melhor, muito mais confortável. Menos gasolina, ficou maravilhoso. Com isso ele apagou a lâmpada em Israel inteiro. Desviou a nação inteira. Porque até o que estava em Jerusalém, indo na casa do Senhor, foi influenciado por esses da vida fácil e começaram a ir tudo para lá. Perdeu-se toda a nação. Satanás quer replicar essa desgraça em você hoje. Talvez você não entenda mesmo a força que é a igreja na tua vida. Você se acostumar, se adaptar e orar. Você ainda não entendeu por que alguém fica te falando para sair da igreja? Ah não, mas vem comigo, eu te levo para outra. Por que você precisa ir para outra se já Deus te plantou na tua igreja? Eu nesse púlpito há anos te digo, não sai da tua igreja, não vem para cá. A você eu falo, por que você vai sair daqui se Deus te plantou aqui? Por que você vai sair daqui? Você vai para outra, por quê? Que Baal que tem lá? Que estátua que tem lá? Que o poder de Deus não tem aqui. Então, cai a tua ficha. Pastor, por que Davi caiu com Batseba? Diga comigo: calma do palácio e dias bons. Calma do palácio, dias bons. Quando Davi fugia de Saul, estava toda a sua vida na incerteza. Ele vivia sacrificando. Ele vivia em contato direto com a presença do Senhor dele. Ele chegava a usar uma estola, que eu chamo de uso capião, porque não era dele. Porque a estola era de sacerdote, Abiatar, sacerdote. Ele não é dessa tribo, então não pode usar, porque sacerdote é da tribo de Levi, que é para usar. Davi era judeu de Judá, não pode usar. Mas ele não era bobo. Me dá isso, a história que eu vou falar com Deus. E Deus respondia na hora. Porque se Deus vê que você quer chegar até Ele, Deus faz, olha, Deus muda o mundo para você. E Deus já respondia na hora. Deus não falava o que você está fazendo aí, com essa estola aí. Não, já respondia. Pode ir que você vai libertar tudo. Vai aplaudindo a Deus, povo de Deus, vai aplaudindo. Então, a calma do palácio e os dias bons tiraram isso dele. Deu para entender? Tem muita gente, até igrejas inteiras às vezes. Deus não pode ainda liberar o que se pede a Ele. Porque o povo vai cair no erro de Davi. Já estamos falando de outra coisa agora. Não estamos falando mais só do celular na mão e tal. Estamos falando dos dias bons. Muita coisa não vem na vida da gente, porque Deus fala: se eu te liberar tudo agora, eu vou te perder. E você vai parar no inferno ainda. Alguns ele não fala de inferno porque eles são bons. Mas Deus fala assim. Isso ele falou um dia para mim lá atrás. Eu estava pedindo um poder para ele. Eu fui num ginásio lotado. Tinha mais gente fora do que dentro. Isso aconteceu. Eu achei que eles não tinham entrado ainda. Eu já olhei para o pastor como ele diz. Nem entraram, você já me trouxe. Mas antes que eu perguntasse, eu olhei lá dentro, eu estava lotado. Nesta época eu saía revoltado.
Porque eu tinha pedido um poder para Deus específico, Ele não deu. Fiquei com muita raiva dele. Quando cheguei no hotel, eu falei, eu não sei que barganha. Se meu filho me pede 10 reais, está na mão. Por que o senhor não entrega? Ele falou para mim, eu vou perder você aqui. Aplaude ele, aplaude. Ele falou, vou perder você aqui, se eu te der agora. Ele falou para mim, você não está pronto. Se eu te der agora, vou perder você aqui. Que é nesse que está falando comigo, até com raiva e tudo. Há coisas que Deus não entrega para mim, para você. Porque Ele sabe que... você entendeu o recado, né? Em 2 Samuel 12:8, Ele fala para Davi, Davi, eu vou te lembrar, Davi, depois que Davi caiu. Ele fala para ele, Davi, vou te lembrar de todo o caminho que você trilhou para estar onde está, para ser o que é e ter tudo o que hoje tem. 2 Samuel 12, versículo 8. O que Deus fala para Davi? Dei-te, eu te dei. Você está lá, na minha presença, como menininho, fazendo louvores para mim, e escrevendo as frases, porque meu Espírito Santo já estava te instruindo, já estava te influenciando, te inspirando. Você depois mata Golias, agora fazem com você miséria, e você está me procurando mais ainda. E eu te dei tudo, na minha presença, você recebeu tudo. Deite a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor nos braços. Que mulheres? Não é um motel espiritualmente limpo. Deus, muita gente não entende a fala de concubinas, acha que são mulheres para o desgraçado do rei ficar apontando com elas. Não é nada disso. Os príncipes faziam-se muitos filhos, os reis tinham que fazer muitos filhos. Tem que casar com meninas que estão preparadas. Não pegar uma que não sabe nem o que é uma corte, um idioma, não sabe nem falar 2 idiomas terrenos, enfim. Então, concubinas já viviam num palácio. Tá linda, quer ir para o palácio, quero, é uma honra dela. Vai. Um dia os príncipes querem casar, tem meninas em vida de palácio, eloquentes, sabem se vestir, sabem se comportar, está tudo certo, o casamento permanece, é isso. E Deus fala para Davi, eu te dei isso, tudo que estava lá eu dei para a tua geração. Agora, Ele falou para mim, daqueles que eu estava falando, perguntando para Ele de madrugada, antes da casa firme existir, no monte. Ele falou para mim, se eles quiserem voltar a experimentar a unção, a glória, o fogo celestial, a alegria que excede todo o entendimento, só tem um caminho, o mesmo do seu princípio, voltar para o primeiro amor. Então isso me ensina a mim e a você, que vir na igreja não é opção. Não é uma decisão que você achou interessante, é tudo. Orar não é uma opção, é tudo. Eu estava contando para os primogênitos agora, antes de ontem fui pregar numa igreja linda, fora de São Paulo. Eu estou no hotel, aquela visitação que eu tive quinta-feira, lá que eu senti que fiquei 45 minutos grudado lá, tive que parar para vir para cá, ela ia voltar, antes de ontem. Não, Deus, eu vou pregar. Não, mas já cheguei na igreja com meu headphone lá, ouvindo louvor no carro, eu não queria sair daquilo. Por que eu fiz isso? Porque não é opção, é tudo. Você ter vida de igreja, comunhão e pagar o devido preço, porque uma igreja não é perfeita, você não é também. O único perfeito aqui, abaixo do Senhor Jesus, é esse que vos fala. Procuramos um monte de coisa, não achamos nada. O pastor fala que achou algumas, mas deve ser 1000. Mas não fala, senão eu vou ficar depressivo, eu já não estou legal. Eu já não confio em mim. Então, você entendeu agora que igreja não é opcional. Eu acho que hoje eu não vou no culto, está frio, está gelado, está... Meu Deus, os homens de antigamente andavam 12 quilômetros a pé para chegar no culto. Hoje você me fala que está sem dinheiro para vir de ônibus. Meu, que geração é essa? Coisa perversa que estamos vivendo, coisa leviana. O reino de Deus se tornou um assório, a igreja não é assório não. A igreja é tudo e a oração é tudo. Dá um glória a Deus bem forte aqui. Pode aplaudir a Deus mesmo. Então, voltando em Jeroboão, mas vou repetir, de mão não tem nada, é burro mesmo. Nós vamos entender de onde veio isso. E nós vamos entender porque Arão perdeu 2 filhos. Porque a coisa é muito grave. A coisa é tudo que o diabo queria. Deus
tira o povo de Israel do Egito. Eles sempre foram escravos, eles não tinham aquela inteligência soberana, não tinham mesmo. Porque o Egito mantinha eles bem desinformados. Entre eles não podia ter magistrados, médicos, nada disso. Nem no exército. Porque eles proliferavam muito, era um perigo. Deus traz e diz, Moisés, eu preciso estabelecer rápido a ordem do culto para que o povo chegue a mim. Nós vamos ver tudo isso aqui. Você vai vir aqui no monte, e no monte eu vou arrebatar você até Salém, que é o céu. Porque fala em Salmo, vamos ver, que Salém é onde está o tabernáculo. Essa cidade de Salém nunca existiu na terra. E o tabernáculo, você entendeu, nunca esteve em nenhuma Salém. Então está falando do céu. Deus leva Moisés. Então Deus fala, Moisés, vem cá. São 40 dias, você vai precisar anotar, ver, tal, vai ter contato. E você não conta, só falar do tabernáculo. E me faça a cópia dele na terra, para que o povo rápido tenha a ordem de chegar até mim. Satanás sabe que aquele povo era muito desinformado, fácil de levar. Ele já implanta uma ideia. Antes que Moisés volte com o projeto de igreja, vamos já oferecer o que vou dar mais para frente para gerar o burro. Que eu vou dar para ele. Vamos fazer. Arão, muita gente não sabe disso. Arão não viveu toda a sua vida no Egito. Ele viveu no mundo árabe, entre Jordânia e Líbano. Quando Deus chama Moisés, ele fala, teu irmão Arão vai estar passando ali, vai te encontrar. Porque Arão não estava na escravidão. Então, Arão teve contato com um demônio desgraçado, que nós tínhamos ele no Líbano, tal de Baal, que é um bezerro de ouro. Esse Baal, ele é um demônio bom nas lisonjas. Ele fala bonitinho, é tão letal como o resto, mas ele fala bonitinho, você me dá os presentes dos sacrifícios, eu vou te dar tudo isso. Arão foi recebendo isso, porque ele morava lá. Então agora Moisés está no céu, lá em Salém, está vendo o tabernáculo, está estudando tudo. Nisso, em Êxodo 32, 1 a 6, Êxodo 32, 1 a 6, mas, o monte está fumegando, eles estão vendo, está pegando fogo, Deus está ali com Moisés. Mas eles não tinham informação nenhuma, um povo totalmente desprovido naquela época de entendimento. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, já não é Deus, né? Não sabemos o que aconteceu com ele. Disse-lhes Arão, ele estava pronto, o amado aqui. Tirai as argolas, não sei o que, trouxeram. 4. Recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro, etc. E fez dele o que? Bezerro fundido, Baal. Que é o que ele a vida toda viu, no Líbano, Jordânia e arredores. Fez um para eles. E olha o que ele fala. Fez deles um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do Baal e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. Vocês vão chegar à presença do Senhor, já não como Moisés vai instruir quando descer do monte. Nós já oferecemos um celular e um evangelho moderno de alternativa. No dia seguinte ficou tudo endemoniado de uma vez. Salmo 76, versículo 2 diz, o tabernáculo está em Salém, Salém, cidade do céu. Então, Moisés estava lá. Êxodo 32, versículo 21. Quando Moisés desce do monte, ele fala, Arão, você fez algo. Você, o povo não tem entendimento disso aí. Isso aí daí é tua. E você estava pronto. E você ofereceu para o povo o caminho moderno do ano 2026, quando eu estava lá ralando para abrir igreja. Você fez isso. Então ele fala no 32, 21. Toda vez que alguém falar mal da tua igreja, lembra dessa conversa que estamos tendo aqui. A coisa não é brincadeira. 21. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez esse povo que trouxeste, você Arão, trouxeste sobre ele tamanho pecado?
Deus agora vai confirmar que via tabernáculo, que Ele deu para Moisés via igreja, que Ele deu para os pastores, para o Senhor Jesus para os pastores, se chega a Deus. Levítico 9, versículo 6. Nós vamos ler algo forte aqui em Levítico 9 e 9, 10, e o capítulo 10. 9, versículo 6. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis. Há um caminho que Deus traçou. O tabernáculo já estava pronto. Há um caminho que Deus traçou, que é isso aqui. E é isso que vocês vão obedecer. Não tem evangelho moderno novo. Só tem o que é antigo e já está escrito na Bíblia. Esta coisa que o Senhor ordenou fareis. E aí, consequentemente, a glória do Senhor vos aparecerá. Então Deus está preparando um cenário lindo. Olha como o diabo desgraçado, olha até onde ele se infiltra. Deus está preparando um cenário lindo, porque eu vou fazer algo para provar a esse povo que para chegar a mim via a igreja. O Senhor Jesus, tudo o que Ele fez, falou: Pedro, você não está entendendo, a maior glória que eu vou pôr na tua mão é a chave de uma igreja. Você vai inaugurá-la para mim. O preço é alto, Pedro, que estou pagando em Hebreus 10, como acabamos de ler. Capítulo 9, 23, 24, olha a aprovação de Deus, olha a apresentação de Deus, que coisa linda. Capítulo 9, 23, 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, saindo abençoaram o povo, ponto vírgula. Consequentemente, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilou, prostrou-se sobre o rosto. O que Deus estava dizendo? Não tem caminhos novos ano 2026. Tem igreja e comunhão comigo. Quantos dão glória a Deus aqui? Ah, pastor, mas eu vou dar glória a Deus por essa igreja onde eu estou. É o que você está merecendo no momento. Capítulo 10, 1 e 2. Nós temos que lembrar que Arão já fez aquela porcaria que já o burro mais para frente vai fazer também. E Deus não se esquece das coisas. Deus precisava apagar aquilo. E apagar de um jeito correto, hein? Para dar temor. Para no ano 2026, ninguém ver com palhaçada de igreja dentro do seu celular e indo de culto em culto, não sei onde, só onde tem festa. Interessante, não vai em culto onde a pessoa só vai falar de santidade, céu e inferno. Só onde tem festa. Capítulo 10, a glória de Deus está correndo solta. O povo está apaixonado. A nuvem está ali, Deus está dizendo, esse é o caminho. Vai chegar a mim. Capítulo 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão. Tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso, vírgula, sobre ele colocaram incenso, vírgula. E o que diz aqui? Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que Ele não ordenou. Não tem caminho novo. Vieram com palhaçada. O espírito de Arão, que de brincadeira lá, pegou neles aqui. Uma igreja onde o poder de Deus, a palavra está correndo solta, e o diabo convencendo dois que não, melhor ali, porque ali você pula um foguinho bonitinho, tudo é maravilhoso. O que Deus fez? Então saiu, o mesmo fogo do Senhor consumiu o holocausto, agora saiu para a ira. Saiu o fogo de dentro do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. O que Deus estava querendo dizer aqui? Eu estou invalidando qualquer novo método. Com a igreja minha não se brinca. E aonde eu te plantar, isso não é brincadeira. Foi pago um altíssimo preço para você chegar no lugar onde eu te plantei. E depois aonde eu te plantei, vem orar e fala comigo, que eu vou te entregar tudo. Quer voltar a sentir o fogo celestial? Volta na igreja que Deus te plantou e volta aos pés de Deus e a glória vai te cobrir novamente. Aplaude direito, aplaude. Porque Satanás não quer que você tenha a presença do Senhor, para isso vai te oferecer qualquer porcaria, conversa fiada, para você só não chegar mais na presença do Senhor. Vou te dar um exemplo humano natural. Eliseu. Eliseu estava doente. Ele não queria ser curado, não é burro. Ele queria ir para o céu logo. Então você não podia orar por ele, senão ele amaldiçoava você. E aí ele vai morrer, ele está morrendo. Para se locomover, é o rapaz dele que tem que carregar ele para lá e para cá.
Mas olha o que ele faz. 2 Reis 5, 8 a 11. No versículo 8, então, Eliseu descobre que um tal de Naamã, um cara que Deus gosta muito dele, vai salvá-lo. Veio da Síria lá para Israel para ser curado da lepra. O rei rasgou as vestes, porque a carta foi parar no endereço errado. Tinha que ir para o profeta. Olha o que ele fala. Ouvindo, 2 Reis 5,8, porém Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? O que ele fala em seguida? Deixa-o vir a mim e saberá que é profeta. Ai, que lindo. Ele está morrendo. Eu acho que o rei, mas ele não está morrendo lá. Ele falou: eu posso até estar morrendo, não posso sair da cama, mas a presença do Senhor continua aqui. E esse cara vai ser curado. Quem dá uma glória a Deus bem forte aqui? Não, com a presença do Senhor na tua vida, não importa a situação que você está atravessando. Ainda através de você, tudo é possível. No 9, veio Naamã, 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Mas por que ele mandou um mensageiro? Porque ele não pode ir lá. Então ele manda mensageiro. O mensageiro é informação. Eliseu dizendo: ele não sabe que eu não vou até ele ir, porque eu não posso levantar da cama, estou morrendo. Mas as palavras que eu vou passar vão libertar esse cara. Porque a presença do Senhor continua aqui. Aí o homem se revolta. No 11, Naamã, porém, muito se indignou. Achava eu que ele sairia, poria a mão na minha cabeça. Não, ele não vai sair, ele não pode sair, ele está jogado na cama lá. Mas não importa que ele não saiu até você. O que importa é que a presença do Senhor está pelas suas palavras. E aí ele mergulhou, saiu correndo. Vamos apertar mais isso? Um dia, Eliseu morre. Aí tem um trajeto, tá? Não é no dia seguinte. Tem um trajeto, porque morreu e agora passou um tempo. Então, capítulo 13, 2 Reis 13, 14 a 17. Perdão. Só deixa eu ver aqui. É isso mesmo, vamos lá. 2 Reis 13, 14 a 17. Ainda não chegamos na morte, só isso, vamos lá. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, que amava muito Eliseu, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, meu pai. Então ele está falando para Eliseu: carros, cavalos, quer dizer, que vai ser da nação. O rei vai visitar Eliseu, ele vê ele morrendo, está dando os últimos fôlegos dele na cama, começar a chorar: que vai ser da nação sem o Senhor aqui. Olha o que Eliseu faz. Então Eliseu disse para ele: toma arco, flechas. Tomou. Disse ao rei: retesa o arco. Ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos de Eliseu, que está morrendo fisicamente, sobre as mãos do rei, que está saudável. E disse, liberou a palavra: abre a janela para o oriente. Ele abriu, soltou. Prosseguiu o profeta dizendo: flecha da vitória do Senhor contra a nação inteira dos céus. Eliseu disse para ele: eu posso estar morrendo, mas a presença do Senhor está aqui. E já que eu estou pondo a minha mão na tua, nesse arco, cada arco representa uma nação inteira quebrada na tua frente, nenhuma preocupação para a tua nação até muitas gerações. Agora nós vamos apertar assim, porque agora Eliseu morreu. Então, depois que ele morreu, passou um bom tempo. 2 Reis 13, 20 e 21. Morreu Eliseu, morreu. Mas todo mundo sabe que aqui está a cova dele, é aqui. Ele está enterrado aqui, todo mundo sabe. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos de moabitas costumavam invadir a terra na entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem que morreu lá, morreu. Eis que vinha o bando, viam um bando chegando aí. Então lançaram um homem morto sobre a sepultura de Eliseu. Logo que o cadáver tocou na tumba que é de Eliseu, ressuscitou e voltou para casa andando. Quem vai dar glória a Deus aqui? Olha, aplaude mesmo, aplaude. Olha Deus falando assim: o corpo deste homem abrigou minha presença. Eu vou dar a prova que a vida tem mais poder que a morte. Põe ele ali.
puseram ali, ressuscitou e voltou para casa. Você entendeu porque o desgraçado lá de baixo, a vil criatura, não quer que você chegue na presença? Ele vai te oferecer muitos caminhos alternativos, você entendeu? Tem uma profecia no Velho Testamento sobre o Senhor Jesus. É um versículo com 2 profecias, 2 episódios muito bem elaborados. O amado Espírito Santo soltou eles lá. Eles cumpriram no Senhor Jesus porque ele tinha o Pai com ele, que é a presença do Senhor. Em Salmo 29, versículo 3, nós vamos ler um versículo com 2 profecias sobre o Senhor Jesus. Salmo 29, versículo 3. Primeira delas, isso é uma profecia. Primeira delas, desse versículo, primeira profecia. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Deus da glória é o Pai. A presença do Senhor vai trovejar sobre as águas. Agora, não, volta lá. O Senhor, a segunda profecia, está sobre as muitas águas. Primeira profecia se cumpriu em Marcos capítulo 4, 39 a 41, onde o Senhor troveja sobre as águas, onde o Senhor, enfim, o Senhor fala, a voz do Senhor sobre as águas, e o Pai da glória troveja lá. Isso aconteceu em Marcos 4, 39 a 41. Ele, o Senhor Jesus, falou para os discípulos, olha, peguem os barcos, vão para o lado de lá aí, já vou. Aí o diabo ficou endemoniado lá, ela soltou ainda na terra, e trouxe vento, trouxe tufão, virou um inferno. Jogou eles na terra do nunca, no meio do mar. Aí o Senhor veio até eles e aqui diz assim. O Senhor Jesus, não, perdão, estou confundindo. A primeira. O Senhor Jesus está dormindo no barco, diga comigo, está no barco. O diabo mandou toda aquela confusão para afundar o barco. O Senhor despertando, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. O Pai da glória trovejou, cala-te, aquieta-te. Lembra no início que os elementos da natureza inteiros interagem com a voz do Senhor, com a presença do Senhor? Lembra que eles agem com a devida reverência, temor e obediência? Então, quando a voz do Senhor Jesus foi ouvida sobre as águas, o Pai da glória troveja diz, imediatamente acalmem-se. O vento fica quieto, o mar também. Despertando o Senhor Jesus, a voz do Senhor disse ao mar, cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou, houve grande bonança. No 40, o Senhor falou para os discípulos, eu dei esse poder para vocês, porque a presença do Senhor que está aqui, eu estou transferindo para vocês. Ainda não tendes fé? 41, sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso está em Salmo 29. Aplaude, ele aplaude. A segunda parte, o Senhor vem sobre as águas, se cumpriu. Mateus 14, ele fala então, aquilo que já adiantei, peguem o barco para lá, foram para lá, e o Senhor vem andando aonde? Aonde, igreja? Sobre as águas. Mateus 14, 24, 25 e 28 a 33. Entretanto, Mateus 14, 24, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, o que fala aqui? Andando por sobre as águas agitadas do mar. Vai dar glória a Deus ou não vai? Está vendo como na tua Bíblia não tem uma vírgula à toa? Não tem um ponto vírgula à toa. E parte que mais me faz estudar a Bíblia quando eu leio ora. Ora é consequência de alguma coisa lá atrás. Então, veio andando sobre o mar, sobre as águas, respondendo-lhe Pedro, porque ele fala, sou eu. No 28 ao 33, no 28 Pedro diz, se é o Senhor, vamos lá.
Respondendo Pedro para o Senhor, Jesus disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. Esse verbo vem, o Senhor está dizendo: a presença do meu Pai que está em mim, está liberando esse poder, e está entrando em você agora. E agora o meu versículo, Salmo 29, se cumpre em você também. E você anda sobre as águas. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ter com Jesus é um caminho, não tem dois, não tem alternativas. Um dia nós vamos falar sobre pega a mão no arado e não olha para trás, já te adianta o arado, é linha reta. Se virar um pouco o boi, começa a ir para lá e para cá, linha reta. Pedro está indo linha reta. O diabo diz: não, pega o celular, vamos lá no modernismo, vamos lá, vamos mudar. Linha reta. Reparando, porém, na força do vento, ano 2026, o evangelho muito moderno, teve medo, começando a submergir, gritou, aquele vem, aquela voz que vem da presença do Senhor, se apagou nele. E Satanás quer fazer o mesmo com você. Prontamente Jesus estende a mão para ele, versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os elementos da natureza se obedecem à voz do Pai que troveja sobre as águas. Porque você está vendo o Senhor Jesus como um homem acabado, destruído. Todas as enfermidades do mundo nele. Todos que ele curava, a doença passava para ele, tomou sobre si. Não importa, o que importa é o que está lá. Esse tem encontro com a presença do Pai Celestial, do Senhor. Ele fala: vem e vem. Ele fala: aquieta-te, aquieta-te. E aqui eles respondem no 33, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente esta, você aí da tua igreja, você que é casa firmense, tem contato com o Pai Celestial. Vai aplaudindo a Deus forte, vai. Quando Elias chega para Eliseu, Elias diz assim para Eliseu. Ele joga a capa para ele. Eliseu, ele fala: eu não tenho nada a ver, só joguei a capa. Eliseu não pega a capa e vai fazer uma festa de despedida. Ele pega os bois que ele está cuidando, são dele. E ele sacrifica tudo. Dá para todo mundo, mas não existe mais. Porque ele sabia que não estava recebendo uma jaqueta para o frio. Ele estava recebendo a capa que vai fazer ele agora ter acesso ao Deus que Elias já tem. Então ele dizia: minha vida inteira vai mudar, o caminho que eu usava agora é outro. Eu não volto mais ali no meio dos bois. Agora toda a minha vida é na diretriz de chegar na voz do Senhor. É o mesmo Eliseu que lá na frente fala: ó rei, pode vir aqui eu resolvo. Então, quando ele recebe a capa de Elias, ele está contrariado, porque em seguida Elias foi embora muito rápido, não deu tempo de discipulá-lo. No 2 Reis, capítulo 2, versículo 14, ele prova para mim e para você, e para ele próprio, que ali ele não recebeu jaqueta por frio, que está até incomodando. A Bíblia manda a gente não reclamar, mas está uma porcaria esse frio. Depois peço perdão a Deus quando chegar em casa, mas vamos lá. Ele percebeu que ele pegou capa que deu para ele entrada na presença do Senhor. E ele faz o teste. Em 2 Reis 2,14, tomou o manto, Eliseu tomou o manto que Elias deixou cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Essa é a capa que vai me levar lá. Quando feriu ele as águas com essa capa, elas se dividiram em dois. Eu acho que você nunca mais vai deixar um dia passar sem orar. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Terminando. Último. Acabou. Moisés. Ele foi lá no monte, conversou com Deus e tal. Mas ele não sabia que o encontro com Deus deixa sempre uma marca na gente. Eu estou com vontade de chorar agora. Me quebrantei. Deus está querendo me tomar de volta como me tomou no hotel antes de ontem. Antes do culto lá. Vamos lá. Ele não sabia que todo encontro com o Pai Celestial, ele deixa uma marca na gente. Ele põe algo lá. E ele diz: isso ninguém mais apaga na tua vida.
Aí, eu não gosto de chorar em público, me irrita profundamente. O Senhor está me dizendo que há uma marca em mim que ninguém vai tirar. Que ninguém conseguiu tirar. E está falando outras coisas que por enquanto não posso te falar. Vamos lá, Êxodo 34, 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, só um minuto. Vocês não têm noção do que vocês estão para receber aqui. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Não têm ideia do que está chegando. Quando desceu, vamos lá, Êxodo 34, 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para você que está na igreja em obediência e ora, eis que o teu rosto resplandecia, a pele do teu rosto, e temeram chegar-se a Moisés. Quem quer isso na sua vida? Quem quer a presença do Senhor? Quem quer viver vida de igreja de verdade? Quem quer orar de verdade? Levante a tua mão. Põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão se ando distraído, distraída demais, se brinquei com o que é santo, se tentei mudar o que é santo, se tentei inventar novos caminhos e me esqueci da minha vida de igreja de oração. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que soltei a tua mão por causa do pecado, das meninices, das revoltas, incredulidade. Peço perdão ao Senhor. Diga para Ele: Senhor Jesus, por favor, me dá a tua mão de volta e me leve até o Pai Celestial. Me leve a esse encontro com meu Pai Celestial. Me leve a essa visitação. Porque tendo o Senhor comigo, eu não preciso de mais nada. Amado Espírito Santo, a tua palavra me ensina que quem cuida de mim na terra é o Senhor. Eu te dou a minha mão. Por favor, me leve a uma vida de oração até o Pai Celestial. Me empurre até a presença de Deus. Me ensine a orar cada vez mais. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que tentou me puxar para a comunhão contigo e eu me esquivei. Peço perdão ao Senhor. Mas eu estou de volta. Pode me esperar no quarto da oração todos os dias, porque eu estou de volta. A minha vida de oração está de volta. Pai Santo, Paizinho querido, Pai Celestial, muito obrigado por ser meu Pai. Muito obrigado por me dar hoje direito de falar contigo. Eu realmente não sei o que fazer com a minha vida. À luz da tua palavra, cada vez mais aprendo que eu não sei o que fazer com a minha vida. Por isso eu entrego ela inteira nas tuas mãos. Obrigado por nunca desistir de mim. Fala para Ele: deixa em mim a tua marca. Deixa em mim a tua luz. Deixa em mim o teu selo.
Toda a minha vida é tua. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco todos os pensamentos que me afastavam de Deus, que me enganavam, me oferecendo caminhos de mentira. Eu arranco os pensamentos que me faziam ter raiva da vida de oração, que me enganavam para eu não orar. Eu consagro a minha mente inteira à palavra de Deus. Todos os meus pensamentos hoje são voltados para a única linha de chegada na minha vida: a presença do Senhor. Põe a mão no teu coração, diga: meu coração não é fundo de quintal, de meninices e travessuras. Meu coração é baú de promessas, que se cumprirão uma a uma na presença do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Sim, Espírito querido, nos constrangemos, Espírito amado. O quão longe estamos e o quão grande o Senhor é, e o quão perto o Senhor já está. Quão longe nós estamos. Nos perdoa, meu Pai. Obrigado por nunca desistir de nós, por sempre estar pronto para nos perdoar, nos retomar, nos empurrar de volta. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado, Senhor Jesus, por tamanho preço que pagou lá, para hoje nos pegar pela mão como teus irmãozinhos menores e nos levar até o nosso papai. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado. Libera o teu poder nesse lugar. Libera a tua unção nesta casa. Libera sinais e maravilhas. Libera teu poder. Entra nesse louvor, entra, acende as luzes, entra nesse louvor. Você ora depois da tua casa, entra nesse louvor, entra. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se aviva o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Adonai se manifesta.
se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Amor se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Que o amor de Deus Pai, santas consolações, Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Dentro de 10 minutos estou com a caixa de louvor aqui. Se você quiser ficar com a gente e orar, vai ser bom. Se não puder, vai em paz para tua casa. Estamos liberados com a alegria de Deus. Vai com a alegria do Senhor para tua casa.